Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você que não é inscrito neste canal ou que está chegando pela primeira vez, se inscrevesse. Vocês não esqueçam de curtir, fazer seus comentários, levar esta aula também a um debate. Isso é muito importante. Você pode também tirar aí suas próprias conclusões e está aí descrevendo aí, né, ou escrevendo aí nos comentários, né? Eu não ligo que você faça aí sua posição, né? Que você faça alguma crítica, desde que a crítica tem como objetivo fazer com que esse professor melhore cada dia mais, e isso é muito importante. Então, a lição de hoje é a lição de número 9. Deus trabalha a favor dos que nele confiam. Então, nós vamos estar vendo como é o trabalhar de Deus, e gostaria, professores, professoras, internautas que me assistem através deste canal EBD Virtual, presbítero Ademar da Silva Santos, gostaria que vocês ficassem comigo até o final dessa lição. Esta lição promete. No primeiro objetivo, vamos estar falando sobre que Deus percebe, e nós precisamos perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Eu vou estar fazendo comentários de maneira que tanto professor como alunos vai enriquecer aí o seu conhecimento, de maneira que possa tanto ter resultado para que o professor possa aproveitar na sala de aula, como para o dia a dia. E é o meu desejo, meu objetivo é que seja bênção espiritual para você. Então eu vou estar no primeiro objetivo, no primeiro ponto da lição, falando como nós fazemos para perceber que Deus sempre está pronto a nos socorrer. Vou falar também sobre funções. Não sei qual a sua função aí na igreja, né? Vou falar sobre funções. Mardoqueu, por exemplo, a função dele ali era na porta do palácio do rei, onde ele foi abençoado. Então, meus queridos, ele ali na porta cria no socorro de Deus. Então, na posição que nós precisamos crer em Deus, né? Então, vamos ver que tudo que Deus tem para mim, para você, vai ser dado nesta porta, ou quer dizer, nesta posição, neste endereço, neste lugar que você está esperando e confiando na bênção. Nesse primeiro ponto também eu vou falar sobre autoconfiança que pode levar à morte. Vou falar para nós não focarmos somente na adversidade. Vou falar sobre gratidão e recompensa. Então, meus queridos, é importante que vocês ficam comigo até o final. Vou mostrar que foi na porta ali, aconteceu grandes coisas que marcou a história de Mardoqueu, né? Ele viu coisas, né, desse lugar que outros que estavam em outro lugar não podiam ver, né? Então ele ali conseguiu ver mais do que talvez tivesse em outra posição, de maneira que seu nome foi escrito no livro. No segundo ponto, eu vou falar sobre compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. Não existe imperfeição no agir de Deus. Vou falar sobre isso. Vou também fazer um comentário aí sobre as lutas nos deixam mais fortes. Mas deixa mais forte, vírgula, para que você possa entender melhor. Eu vou estar falando, porque de repente as pessoas vão pensar que toda luta te deixa forte. Não, tem lutas que você acaba perdendo. Então, vou estar mostrando aí, confiança faz a diferença. E permanecer no lugar certo. E vou mostrar qual que é a visão que você deve ter do lugar, da posição que você ocupa. No terceiro ponto,
Vou estar falando sobre entender que o seu socorro do Senhor chega na hora certa. Não se apavore. Peça corretamente que Deus vai te atender. E vou falar também que o orgulho é uma semente que você planta que é difícil para colher. Fique comigo que nós vamos discutir e debater esse assunto. Então, no orgulho, talvez eu vou falar sobre isso. Pensar que eu sou melhor, menosprezar os outros. E aí é uma semeadura que, na hora de colher, é complicado, né? E talvez no teu lugar você incomoda alguém. Vou falar sobre incomodar alguém na posição que nós estamos, né? Vou falar também sobre medo. Quando você mostra que tem medo, as coisas se complicam, né? E também mostrar que tem aqueles engraçadinhos que querem tirar proveito do lugar, da função que você ocupa, né? Então, gostaria que você ficasse comigo nessa lição até o final. Estou indo para o céu ou para o inferno? Meus caminhos já estão traçados por Deus? O dilúvio já estava planejado? Leia o livro Predestinação ou a Graça de Deus. Para cada pergunta, uma resposta. Mais informações na descrição desse vídeo. Adquira já Predestinação ou a Graça de Deus. Vamos para o texto de referência, né, que vai estar no livro de Esther. Você pode acompanhar aí, capítulo 6, do verso 1 ao 8, né? Nós vamos ver aí nesse texto em que o reino perde o sono, o trabalhar de Deus, né? O socorro de Deus bem presente na angústia. O texto áureo ele diz o seguinte: então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu, e os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição diz o seguinte: o Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. A introdução diz: o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Então nós vamos estar vendo no decorrer da lição que o temor do Senhor é uma fonte preciosa para que nós tenhamos uma vida de vitória, não uma vida fracassada. Então, querido professor, professora, é preciso fazer com que a aula que nós estamos ministrando seja algo interessante. Eu sempre venho batendo isso. Procura mudar alguma coisa se a tua sala está com muito poucos alunos, né? Que é a escola dominical, meus queridos. Não adianta o pastor bater lá e dizer, vem para a escola dominical, vem todo mundo para a escola dominical, se o professor didaticamente está despreparado. Então, por isso eu sempre chamo a atenção dos professores. Eu quero ajudar, mas também quero estar pedindo para corrigir algum ponto, alguma falha, alguma coisa que está nos levando a ter prejuízo, a ter desistência de alunos. Então, como professor, nós precisamos fazer com que a aula seja interessante. Olha, como professor, nós não podemos exigir, nós não podemos obrigar nossos alunos a estar presente num ambiente saturado de monotonia, repetitivo. Tem gente que é repetitivo o tempo todo. Então, meus queridos, professores, professora, amo vocês. Sejam criativos. Prepara a aula com antecedência, né? E aí entre na sala, entre muitos fatores que existem, há dois grandes inimigos, pelo menos dois inimigos aí, grandes dos professores, que tem levado à evasão da escola dominical. As pessoas parece que não ficam em casa. É melhor ficar em casa do que ouvir essa monotonia repetitiva. Então, meus queridos, consequentemente, a perda do interesse pelo ensino nas igrejas hoje em dia é duas coisas: a falta de criatividade da liderança e dos seus professores, e o preparo do professor e dinamismo nas aulas. Então, meus queridos, quer uma escola com boa frequência?
trabalhe com carinho e amor e prepara a lição. Faça diferente. Diaconisa Ana Xavier, ela é do Ministério de Madureira, lá em Macaé, Rio de Janeiro. Ela disse que tem aprendido muito, né? Deus abençoe, obrigado, minha querida irmã. Marcos Vinícius Fontinelli, o Senhor é uma bênção, obrigado. Diácono Mateus Ferreira, Goianópolis, sua aula é uma bênção, obrigado, Mateus. Gisele Silva Borges, ela é de Campos, Rio de Janeiro. Meu querido João Batista, estou sentindo falta dos seus comentários. João Batista é de Nerópolis, Goiás. Grande abraço a todos vocês. O ponto 1 diz o seguinte: a vida muda quando Deus faz parte dela. Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Se você não deixar Deus fazer parte da sua vida, talvez você vai viver sempre esse momento, que é um momento que você sempre está lá embaixo. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte. No outro dia estava sendo honrado pelo rei. O seu maior inimigo estava puxando e gritando pelas ruas, dizendo: aqui está o homem a quem o rei honra. Então a vida nossa, ela muitas vezes é surpreendida pela fé que temos em Deus. Quando parece que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. É preciso fé, é preciso crer. O 1.1 diz: a aflição é o solo fértil para o milagre. Ramã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou perante a sua presença. A aflição, queridos professores, queridos alunos, Mardoqueu estava revestido de um amor ágape. O amor ágape, eu vou fazer agora um estudo sobre isso, passar para vocês esse tipo de amor. O amor ágape, amor, se preocupa no bem do outro, fazer o outro feliz. Se eu fosse dar uma aula aqui sobre casais, eu diria porque há muitas separações, porque é muito egoísmo entre os casais. E aí um não quer fazer o outro feliz. Então Mardoqueu, ele sofria por amor ágape. A sua nação, o seu povo estava condenado à morte. E ele sofria porque ele queria ver o seu povo salvo. Então ele fica ali na porta. Ele não negocia seu lugar. Ele não fica descontente com a posição que ocupa. Tudo que Deus tem para ele é nessa porta. É nesse endereço, nesse lugar. Talvez você está agoniado. Talvez você até um porteiro da igreja e diz: ah, mas eu não saio daqui. Você na porta, você vê coisas que os outros não veem. Você vai ver quanta coisa Mardoqueu pode ver na porta. Então, podemos dizer que Mardoqueu aqui é o homem da porta, o homem de posição firme. Então nós vemos que, aborrecido com a situação de Mardoqueu não se ajoelhar, não prostrar diante dele, Ramon vai e toma conselho com seus amigos e com sua esposa Zeres. Então veja bem de quem ou com quem você vai tomar conselho. Vejamos lá que na hierarquia lá de Salomão, aquele camarada, em vez de tomar conselho com os velhos, tomou conselho com os jovens e deu no que deu. Sua casa talvez está sendo revirada, está tendo problema, porque você está tomando conselho com pessoas erradas. Sua fé está cada dia pior, cada vez pior. Talvez está tomando conselho com pessoas erradas. Então, porque a família de Mardoqueu, os seus amigos, disseram: rapaz, lá que você besta, manda fazer uma forca para poder enforcar esse camarada que não quer se dobrar diante de você. Então, meus queridos, e aí ele, naquela noite ele dormiu gostoso.
pois iria dar fim àquele homem que não se curvava diante dele. Ele tinha tomado conselhos, mas ele não sabia que Deus, a quem Mardoqueu servia, interviria na história de maneira que a forca seria para ele e seus filhos que foram mortos mais tarde. Então, cuidado com o que você semeia. Queridos professores, queridos professoras, queridos internautas que me acompanham, é preciso saber o que estamos semeando. Se semear ódio, se semear esses desejos de que os outros se curvem, nós ficamos por cima, de repente vem a interferência de Deus e o mal que nós estamos desejando para aquela pessoa vai cair sobre nós. Então a autoconfiança pode levar à morte. Tem líderes, pessoas, professores de escola dominical, crentes comuns, que eles têm uma autoconfiança de que eles podem, que é da forma que ele quer. E ele passa como um rolo de trator por cima, apesar que Mardoqueu, servindo ao Senhor ali, servindo ao rei, e temente, fiel a Deus, Ramã passava com rolo compressor, mas não conseguia passar por cima desse Mardoqueu. Então, pessoas que só conseguem ver seus próprios interesses, pessoas que dizem, isso para mim não dá certo, porque não vai fazer bem para mim, não tem amor ao próximo, não tem alegria em ver o outro crescendo, são mesquinhas. E nós estamos cheios de pessoas assim, nas nossas igrejas, egoístas, que prioriza e valoriza a sua imagem perante os outros. Se o pastor elogiar alguém, ele fica com ciúme. Então, meu filho, não importa o que e de que forma farão para alcançar o que querem. O que vale para estas pessoas é chegar até o objetivo, embora tenha que passar por cima de alguém. Então, cuidado. Você está cavando sua própria cova ou, assim como armando sua própria forca. Esta vida, ela é difícil para quem não sabe viver. Então, o povo de Esther e de Mardoqueu estava dominado e escravizado. Contudo, o Senhor não deixou de amá-los, mesmo em terra estrangeira. Deus vai te amar a todo tempo. O 1.2 diz, Deus está ao seu lado, confie nisso. Como vimos no livro de Esther, é certo que Deus honra os seus servos fiéis e que nada pode impedi-lo de realizar suas intenções. Então, meus queridos, se olharmos somente para as adversidades, nós teremos problemas sérios, nós teremos medos, nós teremos dificuldade de avançar, nós seremos vencidos com facilidade. Então nós precisamos concentrarmos no agir de Deus em nosso favor e fazer a nossa parte. Mesmo consternado, não podemos abrir mão de nossa fé. Firme na sua fé. O 1.3. O Senhor nunca se esquece de nós. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Veja bem, não sei quanto passou que Mardoqueu tinha livrado aí o rei da morte. Ouviu, estando na porta, viu coisa que os outros não viram. Viram alguém planejando matar o rei Assuero. E ele delatou, e talvez por muito tempo ficou esquecido. Mas na hora certa, Deus faz com que ele perde o sono. E o livro das crônicas de Assuero poderia ser aberto em qualquer lugar. Pois o rei estava preocupado com nenhum assunto particular. Ele pediu apenas para os seus escribas que lessem. E onde o livro foi aberto? Olha Deus trabalhando, Deus vai trabalhar por você. Continue com a sua fé firme no Senhor.
Pois o livro foi aberto justamente onde estava escrito a bondade que Mardoqueu fez ao seu rei. Então, meus queridos, Mardoqueu, veja bem, nós devemos confiar em Deus e deixar Deus trabalhar. Então, na porta do rei, fica Mardoqueu, um homem que eu creio que não tinha aparência e que parecia alguém indefeso, por isso Ramã estava ali humilhar. Um homem que não tinha amigos, parecia estar sozinho, mas Mardoqueu não estava sozinho. Mardoqueu tinha Deus cuidando dele. Mardoqueu está na porta confiando em um Deus que praticamente não se revela, mas está agindo no silêncio, na calada da noite. Enquanto Mardoqueu estava com seus problemas, confiava em Deus e Deus agindo. E Deus vai agir por você, Deus vai agir pela sua igreja, que nós estejamos na posição. O doido, o agir de Deus é perfeito. Muitas vezes sobrevêm fatos na nossa vida que, no momento, não entendemos o porquê ou para quê. Eu falo sobre isso. O porquê e para quê. Deus sabe. Certa vez Jesus disse: olha o que eu faço. Vocês não entendem agora, vai entender depois. Então Deus tem sua maneira perfeita de trabalhar. Quando Ele permite que tenha alguma luta em nossa vida, o desejo de Deus, a intenção de Deus é nos abençoar, para que nós possamos acordar para a vida. O 2.1 diz: nunca deixe de honrar o Senhor. As lutas nos deixam mais fortes a cada dia. As provações nos ensinam a confiar somente em Deus. Então aqui o comentador está dizendo que as lutas nos deixam mais fortes, mas elas nos deixam fortes, vírgula, meus queridos. Se você está lutando contra o inimigo, se você está lutando no interesse de ver a obra de Deus prosperar, se você está lutando confiando em Deus, Ele não vai deixar de te honrar. Então a luta vai te levar para cima. Mas se você estiver fazendo algo errado, fora da direção de Deus, as lutas vai te levar para baixo. Então devemos honrar o Senhor em meio às lutas. Afinal, meus queridos, a maneira das lutas aponta a condição do nosso relacionamento com o Senhor. De que maneira que você enfrenta as dificuldades? Xingando, falando besteira, adorando a Deus. Então, meus queridos, acima de qualquer coisa, devemos nos espelhar na vida de Mardoqueu, nos prostrar somente a Deus. Devemos honrar ao Senhor em todos os fatos. Mardoqueu foi um homem que honrou a Deus mais do que tudo. Não se prostrou a Ramã e fez tudo corretamente, porque tinha sua fé constituída em Deus. Ele sabia que não podia adorar a uma pessoa que não fosse Deus, embora Ramã insistisse que ele fizesse assim, ele o não fez. O 2.2 diz: quem honra a Deus é por ele honrado. O Senhor não honrou apenas a Mardoqueu, honrou também sua prima Esther. Veja bem, quando você honra a Deus, você está fazendo com que sua família entre debaixo da graça, a bênção de Deus. Não pense somente em você ser abençoado. Pense em chegar-se a Deus para que a tua família fruto da sombra do Onipotente. Então eles atuaram ali conforme o querer do Senhor. Este foi o diferencial. E foi nessa diferença que Deus trabalhou. Deus trabalha na diferença, como você está trabalhando. Então, meus queridos, para sermos honrados por Deus, temos que honrá-lo. Mardoqueu fez tudo o que estava ao seu alcance para adorá-lo. Sua história apresenta que na hora certa o melhor de Deus recaía sobre todo o seu povo e a presença de Deus foi constante. O 2.3 diz: nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A postura que eu diante do ódio de Ramã
foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Tem pessoas se desviando quando alguém não concorda com a sua maneira de... Então, meus queridos, esta confiança fez toda a diferença. Aprenda a confiar no Senhor de maneira que a confiança seja o diferencial entre os teus problemas, entre o lugar que você frequenta. Então, a confiança em Deus é a maneira mais coerente que um ser humano pode possuir. A Bíblia nos diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus sabe, não adianta você fingir, você finge para o homem, mas não pode fingir para Deus. Pois Ele conhece os que neles confiam. E que nós possamos, meus queridos, em todo tempo estar confiando no Senhor. O 3 diz: Deus nunca se esquece de honrar os seus. Então, penetrando aí um pouco mais na biografia de Mardoqueu, temos conhecimento de que em uma oportunidade ele notou 2 do rei maquinando a morte de Assuero. E aí, então, a posição que ele está, o lugar que ele está, faz ele ter uma visão privilegiada. E aí, esses homens não viram que foram pegos de surpresa pela a sua maneira de se comportar. E aí, o que fez quando ficou sabendo? Era a lei dos persas, mandou enforcar aqueles homens, aqueles traidores. Então, por isso, agora como forma de reconhecimento, o nome de Mardoqueu teve seu nome escrito no livro da crônica do rei Assuero, diante da delação dos traidores. Agora Assuero tinha uma dívida de gratidão para com Mardoqueu. Meus queridos, gratidão. Você precisa ser grato. Então foi na porta que Mardoqueu teve seu nome marcado na história. É aí onde você está, se você está servindo a Deus com alegria, com o coração aberto, sabendo que Deus cuida dos seus. É aí que você vai ser abençoado. Algumas pessoas, meus queridos, desejavam lugar de certas pessoas para poderem fazer algo que tivesse significado. Se não fizermos onde estamos, não faremos onde eles estão. Você quer fazer a diferença, você vai fazer a diferença a cada degrau que você avance. A cada passo que você dá é um degrau a mais de confiança, de fé e de fazer a diferença. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, que era o Bigtan e o Teres, eles estavam indignados, não concordando com a maneira que o rei se comportava e procurava matá-lo, mas foi delatado. Então, meus queridos, você vai ver que de repente você acha que você não está num lugar de destaque. Mas no lugar que você está, talvez você tenha um privilégio de ver o que os outros não viram. Mardoqueu viu o que pessoas em lugar de destaque não viram. Então, quantos que estavam no palácio para guardar o rei e não viram o que Mardoqueu viu? Nós precisamos fazer com que o nosso lugar seja um lugar de fazermos a diferença. Ele tinha ali um informante que sabia tudo. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber a rainha Esther. E Esther fez saber ao rei. Em nome de quem? Em nome de Mardoqueu. E aí Mardoqueu passa a fazer parte do livro das crônicas do rei Assuero. E aí seu nome é escrito no livro. Aí inquiriu e se descobriu. E ambos foram pendurados numa forca. E aí Mardoqueu agora está escrito no livro das crônicas do rei Assuero. 3:1 diz: não importa o período que passar, Deus se lembrará de você. Já apontamos nas lições anteriores algumas situações notáveis sobre a atuação do Senhor na vida de Mardoqueu.
Então Deus vai sempre se lembrar de você. Quando parecia que o Senhor havia se esquecido de Mardoqueu, o Senhor fez um rei mostrar o seu agradecimento e julgou que seu principal opositor seria a pessoa indicada para honrá-lo. Olha a vergonha de Ramã. Então o orgulho, meus queridos, nos faz pensar que somos melhores do que os outros. Nós estamos cheios dessas pessoas em nossas igrejas. E isso, meus queridos alunos, professores, professoras, só se acaba, talvez só quando Jesus arrebentar a igreja, que os orgulhosos ficar. Então os orgulhosos não se submetem a Deus, porque acham que seu próprio caminho é melhor. E aí, meus queridos, disse Jesus falando, ensinando seus discípulos, ele disse: o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, ao invés de Mardoqueu ser humilhado, porque não se prostrava perante aquele homem, quem passa a humilhação agora é quem? É quem? Quem é humilhado? Aquele que o seu orgulho fez pensar que era melhor do que todo mundo. O 3.2 diz: o oponente não impede a honra a Mardoqueu. A Bíblia narra que Ramã tomou o vestido real, colocou sobre Mardoqueu, assentou-se no cavalo do rei e saiu pela cidade dizendo essas palavras: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Que vergonha! Que vergonha talvez você vai passar, porque você está menosprezando a pessoa que Deus ama. Então é óbvio que os papéis de Mardoqueu e Ramã se inverteram depois desse problema. Mardoqueu volta para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, enojado, anojado e coberta a cabeça de vergonha. Metamorfose, uma história cinematográfica para rir e chorar. Um conto sobre a vida de uma criança que foi abandonada na selva e vivia entre os animais. Ao ser capturada para viver na sociedade, enfrentou os horrores que a levou para o descaminho. Ela enfrentou a selvageria dos civilizados. Foi assediada pelo padrinho, estuprada pelo delegado e por um médico em seu consultório. Foi abusada por aqueles que deviam protegê-la. Metamorfose, um livro que retrata a história de uma formiga inteligente que metamorfoseou em uma bela jovem. Adquira já o seu livro, mais detalhes na descrição abaixo. Ao exaltado sendo humilhado, cumprindo-se a palavra que Jesus falou muitos anos e anos depois. Então nós precisamos, Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós precisamos entender isso. Só devemos crer e tomar posse. Professores, queridas professoras, devemos ensinar que todas as injúrias que Satanás lança sobre a nossa vida cairão por terra e os planos que Deus tem feito para nós vai prosseguir. E os planos do inimigo, que o inimigo tem feito para apagar a nossa caminhada, serão todos destruídos pelo poder de Deus. Creia nisso. O 3:3 diz assim: Deus é poderoso para desfazer as ciladas. A Bíblia diz: não multipliquei palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então Ramã mandou construir uma forca de 50 côvados de altura. E aí o que acontece? Ele estava construindo a forca pensando que estava fazendo para Mardoqueu. Lembra daquele provérbio? Que o que faz uma cova cairá nela. O próprio Ramã foi enforcado naquela forca. Lei da semeadura. Semeou, fez o plantio e se lascou. Por quê? Porque Deus estava em defesa do seu servo. Então a vitória de Mardoqueu sobre Ramã demonstra que o verdadeiro caráter de igreja é o de vencedor. Nós somos vencedores. Nós somos um povo que Deus deseja livrar das mãos de Satanás. É por isso que Ele vai mandar Jesus nos levar para a glória.
Nós somos um povo feliz, repleto de fé, que acreditamos que o Eterno pode livrar nós de todos os males. É assim que nós devemos crer. Então, meus queridos, o lugar que você está talvez incomoda alguém, como Ramã se incomodava com o lugar que Mardoqueu estava. Então, o que eu peço a você é o seguinte: diante das aflições, diante das provações, das tribulações, não mostre que você tem medo, fique firme. Porque aí Ramã saiu naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, quando ele viu Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. E aí o que acontece? Faz uma semeadura que vai lhe dar problema. E quando alguém quer o seu lugar, quando alguém quer tirar você do lugar, inveja você, ele vai ter problema. Então, põe isso na cabeça. Mas olhe a Deus em vez de ficar comentando com outras pessoas. Talvez alguém quer tirar você de seu lugar. Porém, tudo isso não vai acontecer. Por quê? Porque enquanto você estiver fiel a Deus, Deus cuida de você. Porque Deus não deixou que Ramã colocasse Mardoqueu na forca. Então, quando Deus começa a mudar a nossa história, veja bem, cada um de nós tem um testemunho. Então, quando tudo cooperava, que o rei estava com seu nome, lá nas crônicas do rei, você nem sabia. E aí o rei pede o som e diz: e agora? O que foi feito? Nada foi feito, vamos honrar esse camarada. E aí Ramã, como usava o anel do homem, do rei, tinha tudo para entender que era ele, aí queria que alguém andasse com ele, puxando pela cidade, e aconteceu ao contrário. Então, meus queridos, em quem você vai crer? No homem da porta do rei? No Mardoqueu? Então havia duas situações preparadas para Mardoqueu. Enquanto ele estava na porta, uma forca e um trono. A morte e a vida. A derrota e a vitória. Dois protagonistas preparam tudo isso. De um lado Ramã, do outro lado Deus. Quem vai prevalecer? Então, meus queridos, concluindo, aprendemos dessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, fizessem seus comentários, dá um like, isso é importante para o professor. Porque que nós também possamos, à semelhança de Mardoqueu, fazer que o Senhor esteja do nosso lado, obedecendo ao Senhor. Espero você na próxima lição, lição 10, a vitória do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.